Continuando, falando de sentença, outra grande, talvez não tão novidade, mas explícita novidade, né, porque isso já era uma consequência da necessidade de se fundamentar as decisões. O que o Código fez foi esmiuçar. Não adianta fugir, você vai ter que explicar tintim por tintim por que você decidiu assim. É o artigo 489, inciso 4 do novo CPC. Diz lá, vamos ao PowerPoint. O juiz deve, na sentença, enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, mesmo que ele entenda diferente, infirmar, isso é modificar, a conclusão adotada pelo julgador, salvo os precedentes obrigatórios e súmulas vinculantes. A gente vai estudar daqui a pouco sobre os precedentes obrigatórios, que você não precisa ter uma fundamentação exauriente porque você está fazendo a aplicação, distingue ou superação, e isso já foi feito em audiência pública, em julgamento do caso que fixou a tese, mas tirando as situações específicas do precedente obrigatório e da súmula vinculante, o juiz tem que enfrentar tudo. Inclusive, hoje cabe até embargos de declaração se existir a respeito do assunto um precedente obrigatório e o juiz passou ao largo, as partes não se manifestaram e o juiz não falou nada. O juiz deve enfrentar as teses trazidas pelas partes, que mesmo que o juiz entenda incabível, poderia, se acolhido por alguém, modificar a decisão dele. E deve falar sobre os precedentes obrigatórios se existir um precedente ou uma tese fixada a respeito da matéria. Essa é uma novidade muito importante, está no artigo 489, inciso 4 do CPC, e o TST, na Instrução Normativa 39, entendeu por sua aplicação. Sentença sem mérito. Toda vez que o juiz extingue um processo sem resolução de mérito, depois de uma pequena reforma no CPC de 73, foi autorizado o juiz, o próprio julgador, se retratar. Mas isso só era possível em caso de acolhimento de inépcia. Isso é, no CPC de 73, isso não foi sempre, isso foi depois da que a gente chama de pequena reforma do CPC. Houve uma alteração lá no CPC de 73, e se o juiz acolhe uma inépcia e extinguir o feito sem resolução de mérito, podia a parte peticionar e dizer, olha só, não está lá o documento que você falou que não estava, olha só, eu expliquei bem, você que não entendeu. O juiz poderia entender que a parte tinha razão, se retratava. E aquela sentença era reconsiderada pelo próprio juiz. A retratação da sentença pelo próprio juiz prolator da decisão não era comum no CPC de 73. Nós passamos a ter algumas hipóteses de retratação depois da pequena reforma ou da grande reforma do CPC de 73. Pois bem, o que fez o novo CPC? Ampliou as hipóteses de retratação para extinções sem resolução de mérito. Não ficou só na inépcia como era o CPC de 73. Nós tivemos novas hipóteses de extinção sem resolução de mérito que o juiz pode se retratar caso tenha percebido o seu próprio equívoco. Isso está lá no artigo 485, parágrafo 7º do novo CPC, que trata da retratação das sentenças de extinção sem resolução de mérito, e a Instrução Normativa 39 de 2016, no artigo 3º, inciso 8, expressamente fala da compatibilidade dessa regra. Gente, uma grande novidade é que antigamente a gente falava de coisa julgada, formal e material. Não sei se vocês lembram disso. Quando se extinguia um processo sem mérito, a gente dizia, isso é coisa julgada formal. Quando você extinguia um processo com mérito, isso é pro ou improcedente, você fazia coisa julgada material. E a rescisória, ação rescisória, só cabia de sentenças de mérito. Mudou sentença e mérito. Agora cabe de decisão
de mérito ou não. Isso é uma grande novidade. Hoje, você ajuiza uma ação. Vamos imaginar que o juiz ache que a sua petição inicial é inepta. Olha, você está fazendo pedidos incompatíveis entre si, ou da fundamentação não decorre logicamente o pedido, ou faltou um documento essencial, e ele indefere a sua petição inicial, seja por inépcia ou por algum outro motivo. Extingue, sem mérito. Você vai e ajuiza outra. E o juiz diz, você não corrigiu o defeito. Ele diz, mas não tem defeito, o juiz tem defeito, você não corrigiu. Extingo porque é igual à anterior. Você não pode mais renovar, porque você só pode renovar a mesma ação se corrigir o defeito apontado pelo juiz ao indeferir a petição inicial. Ora, você ficou numa situação, aquele juiz é intransigente. Ele não aceita que você faça aquele pedido daquela forma. Você tem a opção de ação rescisória. E diz, olha só, não tinha defeito, não preciso do documento, não havia inépcia, eu quero reformar, quero desconsiderar, melhor do que reformar, eu quero desconstituir aquela decisão sem resolução de mérito que considerou inepta a minha petição. Hoje cabe ação rescisória de coisa julgada processual, é o novo nome que a gente dá. Coisa julgada processual, cabe ação rescisória. Só naqueles casos em que você não pode renovar a ação porque vai permanecer na mesma situação da anterior. Então, está lá. Sentença sem resolução de mérito, faz coisa julgada processual, cabendo até rescisória, conforme artigo 966, parágrafo 1º, inciso 1. Quando a gente entrar na rescisória, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Garantias das sentenças. Gente, o devedor vai fugir. Agora o novo CPC amarrou o devedor, ele vai gritar até pagar. Nós temos algumas novidades. Não, algumas coisas já existiam, foram aprimoradas, como a hipoteca judiciária. Outras coisas já existiam, mas eram escondidas, como o protesto. Mas a gente tem também outras novidades bacanas, que é a inclusão no cadastro do devedor, que é específico trabalhista, e inclusão no Serasa e etc. Hoje, a sentença pura e simples, ainda pendente de recurso, ou, em outros casos, a decisão transitada em julgado, ela tem garantias. Vamos lá aos artigos que tratam de todas, vamos ao PowerPoint. 495, 517, 782, parágrafo 3º. Protesto judicial. É uma novidade? Mais ou menos. Já existia a possibilidade de se protestar uma sentença transitada em julgado, descumprida, que não tenha havido pagamento espontâneo, sentença condenatória. Isso já estava, vamos dizer, genericamente previsto na Lei 9492 de 97. E raros juízes conheciam essa lei e aplicavam. O que fez o CPC? Tornou isso na vitrine. Vamos jogar para todo mundo saber. Você não precisa se valer daquela lei para tanto. Tem uma sentença, ela é condenatória. Houve o prazo para pagamento espontâneo, que o nosso é diferente do CPC. Né? O nosso é rápido, muito mais rápido, e o deles é mais demorado. Mas não houve pagamento espontâneo, normalmente para a gente, 48 horas. Não pagou espontaneamente, você já pode ir lá protestar a sentença. Ao protestar no cartório, você acaba com a conta corrente com crédito do devedor no mercado. Então, voltando ao PowerPoint. Primeiro, o 495 foi claro a respeito do protesto judicial, mas o requisito é que a sentença tenha sido transitada em julgado e que não tenha havido pagamento espontâneo dessa condenação. 2, a hipoteca judicial. A hipoteca judicial já existia, não sei se vocês lembram.
o CPC de 73, aquilo era uma redação tão truncada que nenhum juiz usava. Era uma hipoteca judiciária, ninguém entendia bem o que era aquilo. Hoje, o novo CPC trata da hipoteca judiciária de forma mais clara. Houve uma sentença condenatória, mesmo ela não transitando em julgado, tendo havido recurso, pode a parte, se quiser, levar registro no bem do devedor que ele tem essa condenação sub judice. É claro que ele vai correr todos os riscos de causar prejuízos ao devedor se essa sentença for reformada. O grande problema é que nós estamos falando de processo de trabalho. Com certeza vai dizer que o trabalhador é hipossuficiente, que ele não corre risco nenhum, que se dane o devedor. Aí você vai falar, mas olha só, o grande problema da utilização da hipoteca judiciária, por isso nós, da Justiça do Trabalho, nós juízes não usávamos, é que é caro registrar uma hipoteca, isso é, uma sentença condenatória num cartório, fazer o registro dessa hipoteca lá no registro do imóvel do devedor, para que ele não possa alienar. Isso é caro. Sim, mas agora, isso foi um lobby horrível dos donos de cartório, do tabelião. Agora, se o credor é detentor da gratuidade de justiça, também os emolumentos vão entrar na gratuidade. Então, eu acho que hoje a hipoteca judiciária ficou mais fácil, seja porque a pré-notação da penhora, melhor, não é penhora, a pré-notação da sentença condenatória para fins de hipoteca judiciária no registro de bem do imóvel não é paga, se ele é detentor de gratuidade, seja porque ela agora está melhor redigida e melhor explicada, eu acho que a hipoteca judiciária vai ser um pouco mais utilizada do que foi no passado. Então, a gente já viu o protesto, que é uma novidade porque jogou na vitrine, mas já existia na lei de 97. A hipoteca judiciária é velha, mas ela estava em desuso. Então, agora eu acho que a gente deu uma modernidade, quem sabe ela cola. Mas temos outros mecanismos também. Olha lá, a inclusão do devedor no cadastro geral de devedores. Claro, você tem que primeiro ter uma sentença condenatória e pagamento não espontâneo para incluir no Serasa, onde ele não vai ter crédito na praça. Gente, vocês têm que lembrar que vários empregadores são empresas que fazem ou participam de concorrências públicas para prestar serviços a tomadores ou empresas públicas. Normalmente, se eles estão no Serasa, ou se eles estão com protesto de título, ou se eles estão com uma hipoteca judiciária registrada, ele normalmente já não consegue passar ou nem se inscrever nessa concorrência. Então, para ele é muito importante o seu nome. Você pode fazer o registro na matrícula do imóvel, da hipoteca judiciária, do protesto, e no nosso caso nós já temos um banco próprio trabalhista que a gente chama de Cadastro Nacional de Devedores Trabalhistas. Então, a gente faz a inclusão dele e essa inclusão nesse cadastro ele também não pode fazer nenhuma, participar de concorrências públicas e etc. O TST, através da da Instrução Normativa 39 de 2016, entendeu no artigo 17 que além desses novos mecanismos, né, não tão novos, mas além de colocar lá no Serasa, da hipoteca judiciária ter sido modernizada e do protesto ter sido mais, vamos dizer, colocado mais na vitrine, a gente ainda tem o Cadastro Nacional. Isso está lá no artigo 17 da Lei da Instrução Normativa 39. Só para lembrar, o nosso Banco Nacional de Devedores Trabalhistas está previsto no artigo 643A da CLT. Vamos a outra questão que, sinceramente, se eu não tivesse lido um livro, assistido alguns cursos, eu, na leitura do CPC, não teria percebido essa mudança. O Didier coloca muito bem, não se diz mais, o juiz extingue o processo com resolução de mérito quando, antigamente, né, acolher a prescrição e decadência, não era assim?
o juiz extinguia com mérito, isso é, julgava o mérito da lide, quando o juiz acolhia a prescrição à decadência. Não é mais isso que está escrito, é imperceptível. Por isso a gente precisa de um especialista na área para nos ensinar esses pequenos detalhes. Agora, o CPC diz, quando o juiz decidir acerca da prescrição e decadência. Você vai me dizer que você não entendeu a diferença? Ah, não entendi. Qual é a diferença decidir e acolher? Decidir significa que eu posso rejeitar. Rejeitar a prescrição ou rejeitar a decadência também importa em decisão de mérito. Isso é grande importância para a gente, porque ela pode ser uma prejudicial incidental, e as prejudiciais incidentais hoje em dia fazem coisa julgada e cabe rescisória. Então, essa é uma grande... Eu, pelo menos, entendi. Está lá. Prescrição e decadência. O juiz pode decidir. Eu coloquei a palavra ofício em vermelho, porque o TST acha que não cabe de ofício, eu pessoalmente acho que cabe. Ou a requerimento, a prescrição e a decadência. E eu ali especifico, até a rejeição. Rejeito a aplicação da prescrição. Não há prescrição total, não há prescrição parcial. Pode transitar em julgado. Isso é muito importante. É uma grande mudança para nós, que quase todos os processos trabalhistas há arguição de prescrição. Nós temos vários tipos de prescrição, parcial, total, extintiva, intercorrente. Então, para nós é bem importante essa questão. Remessa necessária, isso eu já tinha falado, acho que na primeira aula, né? A remessa necessária mudou o parâmetro de valor, é quando há condenações contra a fazenda pública. Agora, os parâmetros são 1.500 e 100. 1.500 e 100. Lembram disso? 1.500 e 100. 1.000 quando o ente é federal. 500 quando o ente é estadual. 100 quando o ente é municipal. Há exceções? Sim, a exceção das capitais. Está lá. Artigo 496, parágrafo 3º, estabelece hoje uma modulação nos valores para 1.500 e 100. Isso foi adotado pela Instrução Normativa 39 de 2016, pelo artigo 3º, inciso 10. Isso quer dizer que a nossa súmula 330 do TST vai ter que ser modificada, porque o TST entendeu, ele próprio, que é o emissor, quem faz a súmula, ele próprio entendeu pela compatibilidade. Lembrar que esse valor incide nas condenações líquidas, mas para nós não se aplica exatamente isso. E nós podemos perfeitamente aplicar esses novos parâmetros. As grandes dúvidas, gente, vão ser sentença parcial. Você tem uma inicial que ajuiza uma ação contra o município. Há 10 pedidos na inicial. O município contesta, o juiz entende de julgar apenas um, dá uma sentença parcial. Nesse julgamento desse único pedido, a condenação está abaixo. Mas se o juiz julgasse tudo, a soma das condenações estaria acima de 100 salários mínimos. Tem remessa necessária ou não? Isso a jurisprudência vai resolver. Eu acho, na medida em que a gente adotou a sentença fatiada, né, você pode fatiar os pedidos e julgar em momentos distintos o processo, você vai ter que ver a limitação do duplo grau por decisão. Você não pode falar que deu duplo grau daqui a 2 anos. Eu dei uma sentença hoje, daqui a 2 anos eu dei outra sentença, daqui a 1 ano e meio eu dei outra sentença no mesmo processo. Aí a última eu vou somar as outras para saber se tem duplo grau ou não, se não tem, não dá. E a outra questão que a gente pode falar é que nós temos algumas situações de julgamentos em IRDRs, RRs e IACs, que são aqueles procedimentos que fixam teses obrigatórias ou precedentes obrigatórios. E, nesse caso, o entendimento é de que não se aplica a remessa necessária para as decisões prolatadas no IRDR, RR e nos IACs. Isso é, nos procedimentos obrigatórios ou precedentes obrigatórios. Já falei que cabe ação rescisória de coisa julgada processual.
Vamos falar um pouquinho de precedente obrigatório, né? Eu já falei algumas vezes, precedente obrigatório. Vamos lá para o passado. Como é que era a visão no passado? A gente tem uma visão do juiz, inicialmente, como o juiz boca da lei. Lembram disso? Isso era uma visão antiga, que prevaleceu até os anos 50, 70, em que o juiz ele era um mero autômato, que ele só poderia se movimentar dentro do texto da lei, e ele não tinha muita liberdade e tal. Depois disso, a gente teve a visão constitucional dos princípios, a visão constitucional dos valores, onde gerou uma liberdade maior, a visão do juiz mais participativo, hoje com o novo CPC colaborativo, um processo menos privatista, mais público. E nessa esteira de avanço, né, o juiz boca da lei, o juiz que é mero autômato, o juiz que coloca só o que está na lei, nós tínhamos a visão das súmulas. Essas súmulas, elas eram apenas persuasivas. Vou explicar melhor de outra forma. Vamos olhar o quadro. Esse quadro, ele faz mais ou menos um caminho no raciocínio. Primeiro vem a palavra lei, depois precedente, depois a jurisprudência, depois as súmulas, depois os precedentes obrigatórios. Vou dar o exemplo. Você tem um texto normativo, que ali eu escrevi lei. Foi regulamentado em 2012 o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, criado em 88 pela Constituição, no artigo 7º. Vou repetir. O artigo 7º da Constituição, entre outros direitos, deu a todo empregado o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço de no mínimo 30 dias. Aviso de 30 dias já estava na CLT. A novidade da Constituição, em 88, foi o aviso prévio ser maior que 30 dias e proporcional ao tempo de serviço de cada empregado. Essa regra constante na Constituição nunca tinha sido regulamentada. Era uma norma de eficácia limitada, né, na linguagem dos constitucionalistas. E, obviamente, o Congresso ficou lá na preguiça, não fez nada, até que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de 4 mandados de injunção, quis dar efeito normativo, como já tinha feito com a lei de greve, dando um esculacho no Congresso, e como o Congresso estava omisso no ato de legislar para regulamentar um direito fundamental, de aplicação imediata, porque está no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, o próprio Supremo ia regulamentar. Quando, então, os ministros não chegaram a um consenso de qual seria a melhor proporcionalidade, adiaram a sessão, o Congresso, então, correu pela lateral, em um mês regulamentaram. Não me pergunte como. Aquilo que demorou uma eternidade, finalmente, em 2012, foi regulamentado o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, mas foi regulamentado de uma forma capenga, como tudo que é feito às pressas. Esta lei que regulamenta a lei, que regulamenta o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, diz assim: o aviso prévio de que trata a CLT será proporcional ao tempo de serviço na seguinte proporção. E cria lá a regrinha. Qual foi o erro? Nós temos 3 tipos de empregados. Os empregados da CLT, os empregados rurais e os domésticos. Quando ele disse o aviso prévio previsto na CLT, teoricamente ele não regulamentou o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço do doméstico e do rural. Mas a Constituição deu o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço ao doméstico e ao rural. Olha, para que você está contando essa história toda? Para dizer que todo texto normativo gera interpretação. Eu, como juíza, bateu um rural pedindo aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Eu digo, é aplicável a lei tal ao rural, porque essa lei teve a finalidade de regulamentar
o artigo tal, 7º, inciso tal da Constituição, que deu o aviso pré-proporcional do tempo de serviço ao urbano, ao rural e ao doméstico. Portanto, o fato da lei ter se referido apenas aos empregados da CLT não exclui o direito dos outros empregados fora da CLT terem esse direito. Então, eu, ao interpretar num caso concreto como juiz, entendi que aquele direito era aplicável aos domésticos. Mas o outro juiz fez interpretação literal. Não, só os empregados da CLT têm direito. Rural e doméstico não tem. O outro foi julgar outra causa, disse que tem direito. O outro disse que não tem. Então, vamos voltar ao quadro. Lei, vamos lá ao quadro PowerPoint. Lei, dei o exemplo da lei do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Quando existe um julgamento, você tem um precedente. Precedente, a palavra precedente puro, sem nada depois, quer dizer julgado. Então, você tem a lei cria uma hipótese que há controvérsias na interpretação. Quando, num caso concreto, o juiz julga o caso com a interpretação A ou B, você tem um julgado, portanto, você tem um precedente. Vários julgados são vários precedentes. Quando você tem vários julgados da mesma matéria, várias decisões da mesma matéria, interpretando o assunto de um mesmo jeito nos tribunais, de forma majoritária, você tem a jurisprudência. Juris, direito. Prudência, cuidado. Direito com cuidado. Quando você tem vários julgados, várias decisões que interpretam um texto normativo de uma determinada forma, você tem a jurisprudência. Jurisprudência já quer dizer conjunto de decisões que, na sua maioria, isso é, de forma majoritária, interpretou assim e não assado. Até aí, gente, Inês é morta. O que faz a jurisprudência? Neca. Isto é, não obriga ninguém. A jurisprudência pode ser um meio de orientar, um meio de me inspirar, um meio de me influenciar. É o que a gente diz, ela é persuasiva. É a argumentação para dizer, poxa, vou falar as palavras de Coulture. Recorrer de decisão que está em consonância com súmula ou jurisprudência é o mesmo que ministrar remédio vencido a doente, ele vai morrer. Muito bem, a partir do momento que eu tenho uma jurisprudência, quando ela se estabiliza, isso é, quando ela é repetitiva, se mantém repetitiva, passa a ser quase um costume de comportamento, todo mundo acaba sabendo que vai se decidir assim, que vai ser daqui. Ela, através de um procedimento, pelo menos era assim no CPC de 73, ela poderia ser resumida num texto através de um conjunto de juízes que se concentravam nesse procedimento e transformavam essa jurisprudência numa súmula. Súmula vem de sumário, resumo, nada mais é do que o resumo do texto da posição majoritária. Então, a súmula até então era persuasiva. A súmula apenas colocava na vitrine aquilo que a jurisprudência já ditava. Até a emenda constitucional 32, nós não tínhamos súmulas vinculantes. As súmulas eram meramente persuasivas. E o que mudou? A gente vai ver daqui a pouco, no próximo bloco.